Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais uma live. Deus abençoe a vida de vocês. Que possamos desfrutar desse dia que o Senhor Jesus ele já fez. Todos estão firmes aí no propósito? Quem está firme no propósito, hein? Deixa eu te avistar. Deixa eu te avistar. Bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia com alegria. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a casa, o lar, os filhos de vocês, o esposo, a esposa. Que seja mais um dia da gente romper e avançar conforme aquilo que o céu já liberou sobre a nossa vida. Enquanto as pessoas elas entram, nós vamos orar, nós vamos agradecer o Senhor por mais esse dia que Ele já fez. Amanda está perguntando qual o propósito, desejo fazer. Amanda, eu vou orar e depois eu falo o propósito que nós estamos caminhando, tá? Nós estamos em um propósito de 40 dias jejuando juntos, né? Aqueles que quiseram entrar, eles estão caminhando aí juntos no propósito. Para mim tem sido uma bênção e uma prova ao mesmo tempo. Glória a Jesus por isso. Amém? Vamos lá orar. Feche os seus olhos aí onde você está. O meu propósito de estar aqui pelas manhãs é te levar a glorificar o nome do Senhor. O meu propósito de estar aqui é te motivar a ser próximo do Pai, é apontar o caminho, é te mostrar o caminho, sabe? Não é te fazer dependente das lives. Bom dia, meu pastor. Cheiroso, lindo. Bom dia, meu pastor. Deus te abençoa. Sabe, o meu propósito é te fazer apaixonado com Jesus também. Então feche seus olhos aí onde você está, ore ao Senhor, clame a Ele, agradeça. Nós temos tantos motivos para poder agradecer o Senhor, sabe? Temos muitos motivos para poder bendizer o nome do Pai. Então começa a pensar no tanto que o Pai Ele é bom, sabe? Nós acordamos bem, acordamos respirando. Agradeça pela sua família, pela sua casa, por tudo que você tem. É isso. Quero apontar o caminho e te mostrar a direção. Se amanhã eu não aparecer por aqui, se um dia a live acabar e eu nunca mais voltar, você precisa continuar. Não posso fazer pessoas dependentes da live. Eu dependo da live para fazer meu devocional. Não. Pastor, a Lila morre de saudade do Senhor. Aí, olha. É isso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo carinho que o Senhor tem conosco, Pai. Nós sabemos que não somos nada e o Senhor é tudo na nossa vida. Nós te bendizemos nesta manhã e te glorificamos, Pai amado. Pai, que nesta manhã o Senhor possa purificar a nossa mente, o nosso coração, alinhar eles com o céu, Papai. Purifica a mente de cada um que está aqui. Eu te louvo e te agradeço por essas pessoas, Pai. Que elas possam mesmo ter a mente delas purificada, o coração delas santificado. Que seja um tempo precioso pela Tua palavra. Que seja um tempo que o Senhor venha com as suas particularidades e fale a cada coração. Que o Teu Espírito tenha liberdade de mover nesse lugar e falar conosco, Pai.
Eu não sei o que o teu povo precisa, mas usa a tua palavra. Eu sei que ela é atemporal e ela vai continuar falando aos nossos corações em tempo atual. Existe um novo derramado, Senhor, sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, prepara o nosso coração para receber esse novo derramado, Senhor. Papai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração de todo ataque satânico, de todo ataque do mal, das trevas. Eu quero abençoar, Pai. Eu quero abençoar cada casa, cada lar. Meu Deus, tem pessoas aqui que estão no trabalho, no trânsito, pessoas que estão em casa, aonde tiver um filho representado, que ele seja abençoado, que não haja espaço, Pai amado, no nosso meio para frieza espiritual, que haja ânimo, que eles possam ser nesta manhã revigorados, que eles sejam animados, que eles possam estar alegres contigo, Pai, que eles possam mesmo avançar de acordo com aquilo que o céu já liberou em favor deles, Pai. Anima os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que uma porção do teu Espírito possa ser liberada sobre a vida deles, Pai amado, que não haja espaço para instabilidade, sabe, Deus? Emocional. Pai, traga estabilidade emocional para as nossas vidas. Estamos em um século onde o emocional, ele oscila tanto, Pai. Estamos em uma sociedade onde tudo é 3 minutos. E isso gera tanta ansiedade dentro do nosso coração. Então traga, Pai, a estabilidade emocional para nós. Cura, Pai, no físico também. Traga cura. Quantas pessoas doentes, Pai. Traga cura no físico também. Em nome de Jesus, que nós possamos ser um povo sarado, um povo curado no espiritual, no emocional e no físico. Em nome de Jesus, nós te louvamos porque hoje é sexta-feira. Nós chegamos, Pai amado, e concluímos mais uma semana na tua presença. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de me usar conforme o teu querer. Que seja uma sexta-feira abençoada. Nós queremos entregar as primeiras horas do nosso dia. Que tenha amor, que tenha graça, que tenha bondade, que tenha domínio próprio, que seja um tempo alegre, Pai, aqui nesse lugar, em nome de Jesus, que seja uma porção bem pontual daquilo que o teu povo precisa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Jesus! Bom dia para você que eu não dei bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Hoje é mais um dia de nós rompermos, de avançarmos. Seja bem-vinda a mais uma live devocional. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Todas as manhãs nós temos o nosso momento devocional. Estamos estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Deuteronômio capítulo 24 é o que nós vamos ler hoje. Deus está passando para aquele povo algumas instruções que eles precisam carregar quando eles chegarem ali na Terra Prometida. E nós vamos ler ali mais algumas ordenanças que Deus está falando e ditando para eles. O tempo todo Deus fala assim, olha, quando vocês chegarem naquela terra, tratem de cumprir isso, para que vocês vivam bem. Eu achei tão lindo quando Deus fala no capítulo 23, ele vai dizer assim, olha, quando vocês chegarem na Terra Prometida, que vocês tenham uma pá, como equipamento próprio. Porque quando vocês fizerem as suas necessidades físicas, vocês tapem. E quando o Senhor passear no meio de vocês, o Senhor não pegue nada impuro no meio do acampamento. Ele não veja nada vergonhoso no meio de vocês. E eu ainda trouxe essa aplicação para o ponto espiritual, que nós precisamos ter uma pá espiritual. Porque hoje a gente não tem o hábito de evacuar na rua, nós não fazemos a nossa caca em qualquer lugar, mas existem coisas que é vergonhosas espiritualmente falando para o Senhor, que gera mau cheiro para Deus, e espiritual, isso é o pecado. Então, em todo tempo, nós precisamos verificar na nossa vida se nós não estamos deixando exposto algo que gera mau cheiro as narinas do Senhor, né? E eu falei sobre isso e trouxe aplicação
para os nossos dias de hoje. Precisamos o tempo todo analisar o nosso coração, analisar as nossas ações e saber se não estamos deixando o nosso coração contaminado demais, com a sujeira, com a nossa mente contaminada com o que vemos, com o que pensamos, com o que ouvimos. O tempo todo precisamos fazer esse raio-x espiritual e limpar o tempo todo a nossa vida para que chegamos nesse ponto de santificação que o Senhor ele exige de nós. Nosso Pai ele é santo, né? E ele exige de nós uma santificação todos os dias. Não existe ninguém perfeito, não tem ninguém que acorda santo todos os dias, mas existe um pecador que se arrepende todos os dias, né? E é isso que o Senhor ele espera de nós. Nós estamos em um propósito, a grande maioria, não é todo mundo que entrou, mas a grande maioria está num propósito de 40 dias. Deixa eu abrir aqui. Estamos em um propósito de 40 dias, jejuando, cada um tirou algo, e esse propósito é um propósito de consagração e santificação da nossa vida. O Senhor ministrou algo particular em meu coração, e eu acabei compartilhando esse algo com mais pessoas, e acabou que as pessoas do grupo quiseram participar comigo nesse propósito. Estou explicando porque a Amanda, ela perguntou: Raira, que propósito é esse? Eu quero entrar. Amanda, cada um tirou o que queria. No meu caso, eu estou 40 dias sem ingerir lactose. E qualquer coisa que vai leite, por exemplo, biscoito que contém leite, eu não estou comendo. Que contém lactose, não estou. Eu sou intolerante à lactose. Então, eu acabo ficando muito inchada, passo mal, dor de barriga. E é um caso sério, sabe? Inclusive, tô bem desinchada, eu tava sentindo dor no joelho. Eu falei com o Senhor, foi por conta disso que eu falei: Deus, eu vou ficar sem comer lactose, porque tá me prejudicando muito. Vou fazer um compromisso com o Senhor, porque assim eu consigo cumprir. E aí eu falei, vou ficar 40 dias, e desse 40 dias virou um propósito. E na hora que virou um propósito, eu vi que virou algo sério. E aí o Senhor começou a falar: filha, você precisa cuidar da sua alimentação. O Senhor sempre me pede alimentação. A alimentação é algo sério e nós precisamos cuidar como igreja da nossa alimentação, sabe? E aí quando virou 40 dias de consagração e santificação, eu compartilhei no grupo. E aí várias pessoas toparam entrar nesse propósito. E cada pessoa resolveu tirar aquilo que prejudicava, né? O diabético, que às vezes não tem vergonha na cara, que come açúcar, acabou tirando açúcar, né? Tem pessoas que tiraram refrigerante, outras tiraram carne vermelha, cada um tirou aquilo que aperta. Café, doce, chocolate, e você tira o que às vezes te prejudica ou que você é extremamente viciado. Eu sei que tem pessoas que tirou rede social, cada um vai tirar o seu ponto, mas é um ponto de santificação para a nossa vida. Igual eu sou intolerante à lactose e acabo comendo desenfreadamente lactose, né? Isso prejudica a minha vida. Então esse propósito é também para guardar a minha vida, né? Estou santificando o meu tempo. Então se você quiser entrar, ainda dá tempo. Eu acho que até se a gente estiver fazendo lá o 30º dia, ainda dá tempo da pessoa entrar, porque ela vai entrar no 30º dia e vai fazer mais 30 dias pela frente. É isso, né? Estamos no 4º dia, temos uma palavra sendo liberada no grupo, tem a palavra do dia, igual eu vi que a Simone já postou hoje, a palavra, a oração, o versículo. A palavra de hoje é dependência, né? Dependência. À noite eu tenho colocado uma oração, não era propósito, não tinha colocado, estabelecido isso no grupo, que eu iria fazer uma oração à noite, mas o Senhor tem me levado para esse lugar. E acaba que tô ficando ali de joelho e começo a orar, era para orar para mim, e aí acabo orando para todo mundo. E tem sido um tempo abençoado. Eu sei que Deus ele tem um novo derramar sobre as nossas vidas. Então se você quer entrar nesse propósito, ainda dá tempo, viu? É isso. Escreva
Eu não vou ficar de fora daquilo que Deus está movendo nesse tempo. Coloca isso nos comentários, escreva. Eu não vou ficar de fora daquilo que Deus está movendo nesse tempo. Amém? Deuteronômio 24. Abre sua Bíblia comigo. Deuteronômio 24. Vamos fazer a leitura. Ainda sobre essas ordenanças que Deus está estabelecendo com o povo. Vamos lá para o capítulo 24, versículo 1. A minha tradução é a NVT. Eu não vou ficar de fora daquilo que Deus está movendo nesse tempo. Glória a Jesus. É isso. Gente, ontem foi tão lindo. Ontem eu chorei acho que quase o dia inteiro, sabe? Chorei quase o dia inteiro. Porque eu via o tanto que Deus tá movendo as coisas na minha vida. Eu tenho passado por muito ataque, sabe? Minha cabeça dói o dia inteiro, aquela coisa toda. É luta atrás de luta. Mas eu vi como se fosse um manto sobre várias casas, sabe? Eu via um território grande, várias casas cobertas. Só que não eram todas as casas cobertas. Era uma casa coberta, aí havia um espaçamento, outra casa não era coberta, uma outra casa coberta. E essas casas, elas tinham uma linha saindo desse manto que ligava no céu, sabe? E eu achei aquela coisa mais linda, e aí eu chorava mais, que eu falei, eu não tô acreditando que Deus tá me mostrando isso. Eu não tô acreditando que Deus tá me mostrando isso. Eu falei, Deus tá me mostrando isso mesmo, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô imaginando isso ou isso é uma visão? Enquanto eu orava, Deus me mostrava casas cobertas e uma linha saindo desse manto, ligando no céu, sabe? Uma linha se conectava com outra linha e uma ponta ligava no céu. Eu achei aquilo a coisa mais linda. E vários vasos de várias formas. Eu falei, meu Deus, Deus vai fazer algo mesmo. Com certeza Deus vai fazer algo. Então nós estamos em tempo de preparar os nossos odres. Tem hora que eu falo assim, acho que eu não orei nada com nada. Eu falei com a Cacau ontem pela manhã, na hora que eu acordei, falei, Cacau, antes de ontem, né, na quarta-feira eu fui orar. Eu falei, Cacau, eu fui orar ontem. Eu senti que eu não sei orar. Eu não sei orar, não tô conseguindo orar e aquela coisa toda. A Cacau falou assim, então se você não sabe orar, para de orar. Às vezes quando as palavras acabam, porque você tem que parar a oração. Eu falei, eu não sei orar. Sabe, é um sentimento assim que eu tenho. Mas não sei. É como se às vezes a oração não estivesse subindo. Eu creio que às vezes pode ser as cobranças internas da nossa cabeça, pode ser orgulho, pode ser um tanto de coisa que a gente coloca, sabe? Mas ontem, na hora que Deus me mostrou essa visão, eu falei assim, ai Deus, será? Será, Deus? Eu creio que vai ter efeito. Pode ser que eu não tô vendo completo, mas pode ser que tá acontecendo alguma coisa. Pode ser que está acontecendo alguma coisa. Foi lindo, foi lindo. Se um homem se casar e a sua esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela um mandato a ir embora da sua casa. Depois de partir, ela poderá se casar com outro homem. E se ela também rejeitar e escrever um certificado de divórcio e se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e der a ela e mandando embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que mandou embora não poderá casar-se com ela de novo, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável ao Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Aqui tá falando a lei sobre o divórcio, a carta do divórcio. Se o cara casa com a mulher e aí ele acha algo detestável a ela, ele dá a ela a carta de divórcio e aí ela vai embora e pode casar com outro. O homem recém-casado não será recrutado para serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar 1 ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Olha, esse versículo na minha Bíblia está grifado.
Tá vendo? Porque quando eu casar, é o versículo que eu vou mostrar pro meu marido. Eu vou falar assim, amor, aqui ó, 1 ano comigo. Esse versículo na minha Bíblia tá grifado. O meu marido que me aguarde. Quando a gente casar, eu vou falar assim, amor, a palavra a gente crê na Bíblia, né? A Bíblia tá dizendo o seguinte, o homem recém-casado não vai ser recrutado. Ele vai ficar 1 ano em casa proporcionando alegria para sua mulher. Aleluia. Aqui é 1 ano de alegria, gente. E ai dele se não me fizer rir. 1 ano de só alegria. Eu não sei o que a gente vai comer. Não sei. Não sei o que a gente vai comer, não sei o que a gente vai beber. Mas vai ser 1 ano de muita alegria. Porque isso é bíblico. É bíblico. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu grifei. Sim, eu grifei. Tá? Brincadeiras à parte. Eu grifei esse versículo porque eu acho que algumas pessoas, elas não levam a sério esse versículo. Naquela época, as pessoas, elas não levavam a sério. Naquela época, as pessoas levavam a sério o casamento, tá? O casamento era um ponto muito importante. Luana, eu posso voltar depois na sua pergunta, tá bom? O casamento era algo muito sério. Para mim, hoje ainda é muito sério o casamento. Ir para a guerra, estamos no versículo 5, Vivi. Ir para a guerra era algo comum. Eles estavam vivendo um período de posses de terra. Então, era conquistar essa terra, conquistar essa terra, conquistar essa terra, conquistar essa terra. Então, eles tinham que o tempo todo estar em guerra, a trabalho, conquistando terra, tomando posse. Então, o casamento acontecia-se na sua juventude. E os jovens, eles estavam prontamente aptos para ir à guerra. Então, o jovem que casou-se, ele tinha que ficar ali 1 ano sem ir para a guerra. Porque senão ele não desfrutava da sua esposa. Acabou que ele casava e ele não tinha convívio com a esposa. Não é como hoje. Hoje, antes de casar, as pessoas namoram, elas conhecem, elas passam tempo junto. Naquela época, a pessoa não casava, elas não andavam junto. Era assim, fulano vai casar com Beltrano, da família de quem? Ah, fulano da família do Beltrano, o outro da família lá do alto. E aí eles se conheciam quando casava. Não tinha relacionamento. Entende? E aí eles, no casamento é que eles iriam se conhecer. E era aí que eles iam saber se ia dar certo. Gente, casamento no passado devia ser um filme de terror. Você casar com uma pessoa que você não conhece, que você não gosta, você não sabe se vai dar certo. Mas aí ele tá falando assim, Deus, ele tá respaldando muito bem. Esse cara que vai casar com essa pessoa, ele vai ficar 1 ano ali proporcionando alegria para ela. E era muito bem estabelecido, ele precisa cuidar dela. Bom dia, Arthur! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Você viu que eu te respondi de madrugada? Eu te amo, viu, filho? Eu te amo. Era dessa forma. A pessoa, ela acabava conhecendo o marido, a esposa, ali quando eles se casavam. Era raro quando alguém casava com uma pessoa que ela trocava um olhar, ela viu de longe, gostou e de fato eles se casaram com alguém que gostava. Entende? Por isso a palavra está falando assim, esse cara vai ficar 1 ano cuidando daquela mulher no casamento, porque é 1 ano para eles se conhecer, é 1 ano para eles se desfrutarem. Não é como hoje, né? Antes de eu casar hoje com meu marido, eu vou ter ali 6 meses. Eu vou casar com 6 meses. Eu vou ter ali 6 meses para eu conhecer ele.
Eu vou ter 6 meses pra gente ir no cinema, 6 meses pra gente passear num navio, 6 meses para andarmos de mão dadas na praça, entende? Para conhecer ele. E depois ele vai conseguir trabalhar. Então é por conta disso. A palavra está pedindo para aquele cara não ir para o serviço militar, porque ele não conhecia a esposa dele. Então ele vai passar um ano, como se fosse um ano namorando, entende? É isso que a palavra está querendo dizer. Esse um ano namorando. Agora eu vou voltar na palavra, na pergunta da Luana. A Luana falou assim: Raira, então não pode divorciar? Olha, eu vou ler de novo a palavra aqui para você, Luana. Tá dizendo no versículo 1, nesse trecho, eu vou explicar esse trecho, porque toda vez que a gente fala de divórcio, dízimo, predestinação, que mais? Carne de porco, guardar o sábado, é os temas mais polêmicos da Bíblia. Eu vou te explicar como eu entendo, não sou dona da verdade, ai de mim se te explicar errado, o Senhor vai cobrar, tá? Vou te explicar como eu entendo, e aí você vai orar ao Senhor e o Senhor também vai te explicar. Se um homem casar com a esposa, se ela não for do agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele vai escrever um certificado de divórcio e dará para ela, mandando ela embora para a sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. As mulheres naquele momento, naquela época, elas precisavam, casar virgem. Então aqui tá falando o seguinte: se o cara casou com a mulher e descobriu que ela não era virgem, ou talvez que ela se envolveu com outro cara, ele poderia dar para ela uma carta de divórcio. Descobriu que ela não era virgem, ou descobriu uma coisa vergonhosa. Ah, essa mulher, no passado, fulano, foi pega num beco com ciclano. Aí ele, nossa, que coisa vergonhosa. Eu não vou querer ficar com essa mulher. Por quê? Porque a honra daquele cara foi ferida. Então ele falava assim, com os líderes da cidade: eu não vou querer ficar com essa mulher. E aí ele escreveu uma carta dizendo: não quero ficar com essa mulher, porque ela teve um ato vergonhoso, não quero ela pra mim. E aí aquela mulher ia embora com essa carta de divórcio, dizendo: esse cara não quis ficar comigo. Por conta dessa carta, aquela mulher poderia casar de novo. Entende? É isso que a palavra está dizendo. Agora, você perguntou: Raira, então não pode divorciar? Quando a gente vai tratar de divórcio, a gente vai ver lá na frente. Paulo vai escrever disso. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios vai vir várias coisas falando sobre o divórcio. E Paulo vai escrever: aquele que quiser se divorciar, que fique sem casar. Mas há uma brecha. Se tiver adultério, a pessoa que foi... se tiver traição, a pessoa que foi traída, ela pode casar novamente. A brecha na lei é isso: foi traído, pode casar novamente. Pessoas que foram traídas, casa novamente, né? E aí, qual que é o motivo da traição? Traição é traição, né? Tem pessoas... Ah, Raira, eu conheço uma pessoa que ela não foi traída e separou. Mas tem tantas pessoas dentro de casa que não trai com outra mulher, mas trai no sentido de não cuidar. Entende? Tem mulheres que ficam julgadas dentro de casa porque o homem não cuida. O homem trata a mulher como um lixo. Isso é como se fosse uma traição. A palavra diz que o homem ele deve tratar a mulher como Cristo ele trata a igreja. Entende? E existem várias coisas que, se a gente for analisar, é como se fosse uma traição. Consegue entender? É bem isso. Da mesma forma, a mulher, porque às vezes coloca um peso sobre o homem. Mas tem mulher que o cara fala assim: eu vou te largar. Aí você vai ver: ah, meu fulano largou a mulher dele. Mas quando você vai ver, a mulher é uma porca.
A mulher não faz comida, a mulher não lava uma roupa, a mulher, sabe? Isso pra mim é uma traição, porque ela fez uma aliança com alguém que ela não cumpriu. Entende? E aí entra outros casos também. Raira, eu conheci uma pessoa que casou de novo e não traiu e casou de novo. O que vai acontecer? Tem pessoas que casam e não tem conhecimento disso que eu tô falando agora. Casou, mas não sabia de nada. Entrou num relacionamento, mas não sabia de nada. Não conhecia a verdade. Não tem um peso sobre essa pessoa, sabe? A pessoa não conhecia Jesus. Às vezes entrou num casamento de julgo desigual, mas a pessoa não conhecia Jesus. E ela fez uma aliança sem saber. E aí não deu certo o casamento. Entende? A Valéria dizendo aí, olha, no dia do meu casamento foi imposto esses tipos de tradição. É triste. E aí eu quero falar pra vocês, eu sei disso, o que a palavra diz. Na minha cabeça fica, casamento é até que a morte o separe, pode separar no caso de traição. Traição tem um âmbito de coisas. Porém, quem somos nós para julgar qualquer um dos casos? Quem somos nós para ditar fulano não vai ser salvo porque casou de novo e na classificação dele, o casamento dele não passa no crivo? Tá entendendo? Eu não vou julgar, gente. Casamento nenhum. Raira, vem cá pra gente poder analisar se fulano vai ser salvo por conta que ele casou de novo e o casamento dele não foi por traição. Olha, quem somos nós? Eu não vou julgar a vida de ninguém. Eu tô custando a julgar a minha. Eu tô custando olhar pra minha vida e falar se eu tô dando conta ou não. Tá entendendo? Eu só sei que Deus, ele é misericordioso demais. Demais. E uma das coisas que o Senhor, ele sempre vai olhar é um coração arrependido, é um coração disposto a obedecer, é uma vida reta, uma vida, sabe, caminhando ali, ó, em direção a ele. Depois a gente olhar para a vida de Davi. Davi ter adulterado, Davi ter feito um tanto de coisa e Deus chamar Davi de homem segundo o coração de Deus. O que a gente tira de lição pela vida de Davi é que ele tinha um coração arrependido. Porque depois de pecar e fazer um tanto de coisas, ele vira e fala, Pai, não tira de mim o teu espírito. Não tira de mim o teu espírito. Então, hoje a gente vê uma categoria muito grande de crente perguntando o que pode ou não pode fazer. Mas eu vejo tanto que isso é errado. Nós não precisamos ficar perguntando o que pode ou não pode. Nós precisamos ter um coração arrependido. Eu não quero saber o que é pecado ou não. Eu preciso estar aos pés do meu Senhor e saber o que agrada a Ele. E fazer o que agrada. E não saber onde é a minha linha de não posso ultrapassar para ficar no limite. Tem gente querendo saber onde é o limite para não ultrapassar. Eu quero saber onde é o centro para eu ficar. Tá entendendo? Eu preciso saber onde é o centro para habitar, não onde é o limite para ultrapassar. Vou escrever isso porque depois vou fazer um livro. Eu não preciso saber onde é o limite para não ultrapassar. Mas preciso conhecer o centro para habitar. Cristo, ele está no centro. Cristo está no centro. Se ele está no centro, é nesse lugar que eu preciso estar. E não saber o que é pecado, ai, tô certo, tá errado. Um adolescente veio pra mim e falou assim, Raira, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. Eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Eu não sei se eu tô pecando. Eu não sei se eu tô orando da maneira certa. Eu não sei. Eu falei com ele assim, eu vou te devolver a pergunta. O que é certo e o que é errado? Como viver de uma maneira certa? Aí ele falou assim, você me pegou. Eu falei, procura na sua cabeça como viver de uma maneira certa.
Como parar de pecar? O que é pecado? Responda para você. Tem gente querendo receita. Não tem receita para ser crente, sabe? Não precisa de receita. Nós só precisamos encontrar o centro da habitação de Deus e ficar nesse lugar. Um lugar de arrependimento e pronto, acabou. Que lindo. Obrigada por ter escrito, viu, Lala? Obrigada. Valéria, você escreveu algo, né? Se cada um executar o seu papel de acordo com a palavra, não terá divórcio. Concordo plenamente. As pessoas têm o hábito de divorciar e falar assim, mas foi por conta dele, mas foi por conta dela. Eu acho que sempre num divórcio tem 50-50. Para mim sempre tem 50-50. Né? 50% de culpa de um, 50% de culpa de outro. Cada um tem o seu papel a ser feito. Na minha cabeça funciona dessa maneira. Eu não normalizo o divórcio. Na minha cabeça, todo mundo tem que fazer por onde dá certo. Eu sei que casamento, gente, é difícil demais. Eu admiro quem casou. Eu admiro quem é casado até hoje. Porque eu sei que não é fácil. É um dos maiores desafios. Eu sei que a palavra de Deus, ela molda tanto o nosso caráter. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, nós somos tão desafiados a ser mudados. Mas quando nós entramos num casamento, é como se você fosse colocar a palavra de Deus em prática. Tá entendendo? É como se você vivesse 10 anos de leitura da palavra de Deus em um ano, né? É desafiador. Eu sei que é. Mas eu admiro as pessoas que vivem um casamento. A minha cabeça já é bem aberta acerca das dificuldades encontradas dentro de um casamento. Aí, ó, Valdelene, eu sou casada há 25 anos. Eu admiro. Parabéns, Valdelene. É isso. Vamos prosseguir na leitura, senão não acabo? Se falar de casamento, a gente fica aqui o resto da vida. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Ele está falando isso aqui dizendo o seguinte: você não vai pegar como garantia, como penhor de alguém, um item de trabalho. Exemplo, eu te devo algo. E aí você quer pegar uma garantia que eu vou te pagar. Aí você pega o meu telefone que eu faço live todos os dias. Deus está dizendo para eles, você não vai pegar o item que a pessoa usa todos os dias como penhor de garantia. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou vender, sequestrar, terá de morrer. Desse modo você eliminará o mal do meio de vocês. Em todos os casos de lepra, cumpra com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas, que é o ritual de santificação. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei às leis. Lembrem-se daquilo que o Senhor, o seu Deus, fez a Miriam durante sua jornada no deserto, pois depois que vocês saíram do Egito. Se um de vocês emprestar algo ao seu irmão, não entre na casa dele para pegar o objeto que lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora, enquanto ele pega o objeto e traz para você. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor, seu Deus, considera isso como um ato de justiça. Do versículo 10 até o versículo 13, está falando sobre você não pegar como garantia de pagamento o manto ou coberta de alguém, porque ele dorme com aquela coisa, né, com aquele manto. Trazendo para a aplicação às nossas vidas, como se fosse uma proteção de pobres e pessoas vulneráveis. Você emprestou algo a alguém. E às vezes a pessoa não tem condição de te pagar.
dependendo da condição, você não pega de volta. Eu fico vendo presente, pagamento de dívida. Tem pessoa que ela não tem condição de pagar. A gente vive muito isso, sabe? Sábado, por exemplo, teve mercado e uma criança, ela comprou uma balinha de goma no mercado e ela veio me dar de presente a bala de goma. E ela falou, mamãe, pra Raira. Ela acho que tem 4 anos. 4 anos, 5, não sei. E ela falou pra Raira, ela chegou a me entregar a bala de goma que ela comprou no mercado da igreja. E aí eu falei com a mãe dela assim, eu vou devolver a bala, tá? Ela falou assim, Raira, se ela pegar essa bala lá em casa, ela vai falar que a bala é sua, que eu não devia ter pegado. Eu falei assim, mas eu não consigo aceitar, ela vai ficar sem a bala dela. E aí eu devolvi pra ela, não, a bala é sua, a bala é sua. Eu fico assim, mas a única bala dela, ela tá me dando. É tão difícil aceitar, sabe? Porque eu sei que é a bala que ela tem. E assim eu fico pensando nessa pessoa que tá pagando a garantia com o manto de dormir. É o manto que ela tem pra se aquecer à noite. Vocês conseguem me entender? Tem pessoas que às vezes vai te dever e ela vai te pagar com o dinheiro que ela tem pra comprar um arroz. Então que você tenha esse feeling, que você tenha esse entendimento de falar assim, ô irmão, precisa me pagar mais não? Não tô precisando desse dinheiro não, pode ficar pra você de bênção. Você viu, né, Taninha, ela entregando a bala, né? E ela querendo que eu ficasse com a bala dela. Eu falei, não consigo, gente. Eu não consigo. Deus, ele tá trazendo essa orientação. Ele tá falando assim, olha, que vocês consigam ter esse discernimento de não pegar do pobre, do vulnerável. Deixa eles ficarem pra eles. Vejo pessoas que às vezes vão em algum evento lá da nossa igreja e às vezes elas não vão conseguir pagar o evento. E eu falo, às vezes eu tô na portaria do evento. E a pessoa fala comigo assim, Raira, eu tenho que te pagar o evento. Eu falo assim, não, pagar não. Não precisa pagar pra mim não. Entende? Não cobro. Não vou cobrar. Não cobro. Sejam justos com os estrangeiros, com os órfãos, com os que vivem entre vocês e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por uma dívida. Lembrem-se sempre de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens. Versículo 19. Quando estiverem fazendo a colheita das lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-os para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que vocês fizerem. Quando sacudirem as azeitonas das oliveiras, não passem pelos mesmos ramos duas vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem as uvas e os seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrem-se que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes dou estas ordens. Gente, isso para mim é cuidado demais. Para pensar a ordem que Deus está dando para esse povo. Ele está dizendo, quando vocês estiverem em tempo de lavoura, o resto da uva vocês não vão colher. O resto dos seus feixes de cereais vocês vão deixar para trás. Porque tem órfão vindo, tem viúva vindo, tem estrangeiro vindo e eu cuido deles. Eles vão passar e vão ver o meu cuidado. E aí eu lembro de Ruth. Lembra de Ruth, a sua sogra? Quando elas começam a peregrinar e elas passam no campo de Boaz, e Ruth começa a catar os feixes e Boaz fala assim, deixa ela catar. Sabe, duas viúvas, né? A sogra, que já tinha perdido o seu marido há mais tempo, agora estava sem os seus filhos, e Ruth tinha perdido o seu marido recentemente. E elas começam a catar os feixes ali. O Senhor, ele é fiel e ele não deixa ninguém desamparado. É uma palavra que se cumpre lá na frente na vida de Ruth, mas por algo que Deus já tinha ordenado aqui. Boaz já sabia disso.
É uma ordenança que Deus deixa, ó, anos lá atrás. E Boaz vai deixar isso se cumprir na vida de Ruth. Esse é o nosso Deus. Quem acha que Deus é pego de surpresa, engana. Essa palavra se cumpre na vida de Ruth. Lindo, lindo. É lindo ver o cuidado de Deus. Assim nós vamos terminando o nosso momento devocional. Obrigado por vocês terem ficado comigo até esse momento. Viu? É isso, que a gente possa encontrar esse lugar de habitação em Deus. Que nós possamos encontrar o centro e não viver nos limites. A frase do momento é essa: eu não preciso saber onde é o limite para não ultrapassar, mas eu preciso conhecer o centro para habitar. Para habitar. Quem sabe isso vai virar um livro, hein, gente? Hoje a gente falou sobre generosidade, sobre às vezes você deixar passar aí batido alguém que ficou te devendo. Vai lá, fala para essa pessoa assim: não precisa me pagar não. Falamos sobre o casamento, falamos sobre a misericórdia de Deus. Falei sobre o meu marido quando ele casar. O meu marido vai ficar 1 ano me proporcionando alegria. É bíblico. Se você não casou e você quer viver essa bênção também, anota isso aí na sua Bíblia. Olha, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. O homem recém-casado não será recrutado para serviço, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar 1 ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Eu vou pegar isso aqui, imprimir, colocar num quadro e levar lá no serviço do meu marido. Se ele for dono da empresa, melhor ainda, né? Se o pai dele for o dono da empresa, eu entrego pro pai dele. Se ele for CLT, eu entrego pro patrão dele. Se ele tiver afastado, eu entrego pro INSS. Se ele for servidor público, eu entro com uma requisição, eu entro com advogado, com quem precisar. Mas meu marido vai passar 1 ano do meu lado, lá em Maldivas. Me proporcionando alegria. Por isso é bom conhecer as escrituras, para saber dos nossos direitos. É verdade. Eu acho super justo. Eu acho justo, gente. Eu vou correr atrás dos meus direitos. Te amo, Lala. Ai, gente. Coloca a mão no seu coração. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que gostaria de aceitar Ele como o Senhor da sua vida? Se você está aqui pela primeira vez nessa live e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, mas você quer fazer isso, escreve nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e você quer voltar, escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por vocês. É importante isso, gente. Eu não posso sair, não. Muito obrigada, viu, minha advogada? Amo isso. Amo isso. Ai, gente, eu amo vocês tanto. Hoje é sexta-feira, né? Ia até cantar uma música, mas ela não é crente. Ah, mas a gente é tão descontraído, né? Se você é salvo, você escreve "eu sou salvo". Mão no coração. Todo mundo é salvo? Glória a Jesus por isso. Mão no coração e você declara assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu te agradeço por cada um dos teus filhos que aqui estão comigo. Obrigado por me confiar a cada um deles. Aquelas pessoas, Pai amado, que gostaria de reconciliar com o Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aquelas que te aceitaram como Senhor da vida ou que vão aceitar ainda, também entrego a ti. Escreva cada nome no livro da vida e que quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, você possa voltar e recolhê-los também.
Papai, eu sou focada no sucesso. Eu espero que eu tenha cumprido aquilo que o Senhor me chamou para fazer essa manhã. Que o Teu Espírito Santo ele esteja feliz comigo e com os meus irmãos. Que esta palavra continue falando ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Que hoje seja um dia espetacular. Que nós possamos viver um final de semana cheio, Pai, cheio da Tua presença. Que os filhos de cada um aqui, Pai, sejam abençoados. Que sejam filhos cheios do Teu Espírito Santo. Papai, eu repreendo toda seta maligna, todo portal que o diabo possa tentar abrir sobre cada casa aqui, Pai. Que nós sejamos guardados pelo Teu sangue. Que nós possamos romper, Pai, avançando debaixo daquilo que o Senhor nos chamou para poder fazer. Nos deixa avançar no reino, nos deixa cumprir o Teu chamado. Coloca uma vida, Pai, dentre hoje, sexta-feira, até domingo, para nós fazermos a diferença. Seja para liberar uma palavra, seja para fazer uma oração, seja para apresentar o Senhor, seja para levar no hospital, seja para poder socorrer. Não sei, Pai. Deixa a gente ser o bom samaritano, Pai, de hoje até domingo, em nome de Jesus. E que na segunda-feira, Pai, ao encontrar com os meus irmãos, a gente tenha um testemunho para poder contar. Por favor, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Deixa a gente ser um agente do céu. Deixa a gente ser participante daquilo que o Senhor está fazendo e movendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Olha, a fé sem obra, ela é morta, tá? A fé sem obra é morta. Então não adianta nada nós termos fé e não termos obra. Por isso eu orei dessa maneira. Eu pedi para que o Senhor colocasse alguém na nossa vida para que a gente pudesse manifestar aquilo que a gente tem aprendido. É isso. Na segunda-feira eu quero ouvir o seu testemunho, tá bom? Um beijo, um queijo e até segunda-feira, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.